Este é o sexto vídeo da nossa série dedicada ao Reaper, produzindo música com o Reaper. Neste vídeo, conheceremos as técnicas básicas de edição. Já possuo um material de áudio, um item de mídia que utilizamos no vídeo anterior quando gravamos o violão. Muito bem, chamamos esse tipo de material de item de mídia. Ele nada mais é do que um container que armazena dados de áudio, de mídia ou de vídeo. Esse clipe que estou deslocando aqui. Podemos editar este item o deslocando, arrastando para a esquerda ou para a direita. Podemos copiá-lo e colá-lo, o que fazemos acessando o menu Edit e usando a opção Copy Items, Tracks, Envelopes, Points, Ignoring Time Selection, ou então a opção Cut Items, Tracks, Envelopes, Points, Ignoring Time Selection, ou ainda a opção Paste. Existem dois tipos de cópia de corte, Cut. Irei explicar isso com detalhes mais na frente, ainda neste vídeo. Mas a opção padrão é Copy Items, Tracks, Envelopes, Points, Ignoring Time Selection. Então, quando eu copio e colo, passo a ter dois itens, ao invés de um. A edição no Reaper é não destrutiva. Isso significa dizer que estes dois itens não irão ocupar o dobro do espaço no disco rígido. Eles apenas fazem uma referência ao mesmo arquivo de áudio que está gravado no disco rígido. Então, posso copiar o item quantas vezes eu quiser sem ter que me preocupar com o espaço de armazenamento, porque na realidade o arquivo referenciado pelo item permanece intacto, com o mesmo tamanho. Posso também usar o comando undo para desfazer as cópias. Acesso o menu Edit e escolho a opção Undo, que ao lado terá a última ação que foi realizada, e assim posso desfazer as cópias que foram feitas, voltando ao ponto inicial antes de começar a copiar. Toda essa operação acontece de modo não destrutivo. Podemos cortar o item, que significa tirá-lo do projeto e colocá-lo no clipboard, que é uma área da memória do computador, para depois colá-lo em um outro local do mesmo projeto ou até em um outro projeto. Como disse antes, podemos arrastar o item para a esquerda ou direita de forma a posicioná-lo em um outro local. Se posicionarmos o ponteiro do mouse sobre a margem do item, o ponteiro do mouse toma a forma da ferramenta Trim, e com ela podemos arrastar a borda esquerda para a direita, por exemplo, de forma a esconder o material de áudio que está gravado. O mesmo podemos fazer na borda direita. Não preciso dizer que o material que é escondido não mais é reproduzido. Essa é uma forma bem fácil de editar usando apenas o mouse. Outra edição que fazemos é a criação de fades. Por exemplo, se posiciono o ponteiro do mouse na parte superior da borda esquerda do item, o ponteiro do mouse passa a ter a forma da ferramenta de fade, e então arrasto para a direita de forma a criar um fade in, um fade de entrada. A mesma coisa posso fazer na borda direita para criar um fade out, um fade de saída. Além disso, podemos ajustar as curvas, os tipos de curva dos fades. Para isso, basta clicar direito bem em cima da linha de curva do fade e no menu que é apresentado, escolher o tipo de curva desejado. A forma padrão é a segunda. Também podemos ajustar a duração do fade, bastando para isso clicar como estou fazendo aqui e arrastar para a direita de forma a aumentar a duração do fade, ou arrastar para a esquerda de forma a diminuir a duração do fade. A mesma coisa podemos fazer no fade out. Se não quisermos aplicar o fade, basta arrastar totalmente para a esquerda para desfazer o fade in, ou totalmente para a direita para desfazer o fade out. Tudo isso pode ser feito sem a necessidade de esconder ou trocar ferramentas. As ferramentas utilizadas são baseadas no posicionamento do ponteiro do mouse. Trim, fades. Também podemos aplicar stretching, usando uma tecla modificadora. No PC usamos Alt, no Mac usamos Option. Então, mantendo pressionada a tecla modificadora, posicionamos o ponteiro do mouse no meio da borda do item, de forma que o ponteiro se transforme em uma mão. Se clico na borda esquerda e arrasto para a direita, comprimo o áudio, acelero o seu andamento. Para diminuir o andamento, basta clicar na borda enquanto mantemos a tecla modificadora pressionada e arrastamos para a esquerda, de forma a esticar o áudio, diminuindo assim o seu andamento, tornando sua reprodução mais lenta. E a taxa de compressão ou expansão é mostrada aqui no canto superior esquerdo do item de mídia. Vou desfazer as edições com Undo
e voltamos ao que tínhamos antes. Podemos dividir o item de mídia. Vou ampliar aqui. Pressiono S para dividir. E agora temos dois itens de mídia, um aqui e outro aqui. Esse tipo de divisão facilita quando queremos deletar alguma coisa. Clico para posicionar o cursor de reprodução. Pressiono a tecla S para dividir. Clico para selecionar e pressiono a tecla Delete para deletar. Vou cortar aqui e aqui. E veja, seleciono todos os itens mantendo pressionado Shift enquanto clico para selecionar. Vou no menu Item e escolho a opção Real Splits in Items e desfaço todas as divisões. Isso só vai funcionar se não alterarmos o timing de qualquer um dos itens. Vou dar um Undo para desfazer. Se desloco este item um pouco para a direita e tento usar o comando Real Splits in Items, todos os cortes, menos este, são desfeitos. E para juntar esse item no item maior, uso o comando Glue Items do mesmo menu Item. É gerado um único item mantendo o time que foi editado. Agora vou mostrar como podemos duplicar enquanto movemos. Mantenho pressionada a tecla Ctrl no Windows ou Command no Mac. Clico e quando aparecer o sinal de mais próximo ao ponteiro do mouse, arrasto o item para outro lugar de forma a criar uma cópia. Vou fazer novamente. Agora observe, quando arrasto um item para cima de um outro, é criado automaticamente um crossfade. Isso faz com que seja aplicado um fade-out no primeiro áudio e, ao mesmo tempo, um fade-in no segundo áudio. Dessa forma, a transição entre os dois áudios se dará de forma suave. Esse é o comportamento padrão. Esse botão fica ligado na barra de ferramentas. Se desligarmos o botão de crossfade na barra de ferramentas, quando arrastarmos um item para cima de um outro, não haverá nenhum crossfade. Ao invés disso, o áudio arrastado irá encobrir o outro áudio. Nessa situação, iremos ouvir os dois áudios juntos. Com certeza ouvimos tudo embolado. No Reaper temos a opção de ouvir somente o áudio que está por cima. Vamos no menu Options e escolhemos a opção Trim Content Behind Media Items when Editing. Agora, quando arrastamos um áudio para cima de um outro, a porção do áudio que fica por baixo é cortada e somente ouvimos o áudio que foi arrastado para cima. Observe que a porção do áudio que foi encoberta agora não existe mais. Então, recapitulando, podemos arrastar um item de mídia para cima de outro e fazer com que seja ouvido apenas o material que foi arrastado para cima. Para isso, usamos a opção Trim Content Behind Media Items when Editing. Mas lembre-se que o padrão é essa opção estar desligada. Ok, vou desfazer tudo. Undo. Muito bem. Como já disse anteriormente, temos dois tipos de cópias e cortes. Vemos isso aqui no menu Options. Uma cópia baseada em seleções realizadas na timeline, ou seja, copiamos o material que estiver dentro de uma determinada faixa de tempo ou trecho. O atalho de teclado para esse tipo de cópia é Shift Ctrl C no Windows e Shift Command C no Mac. A mesma coisa para o comando Cut, cortar. No Windows é Shift Ctrl X e no Mac é Shift Command X. Isso funciona da seguinte forma. Fazemos uma seleção por tempo arrastando pela régua. Normalmente, quando cortamos, apagamos tudo o que está selecionado. Mas se mantivermos pressionada a tecla Shift enquanto aplicarmos o comando ou escolhermos esta opção, somente iremos cortar o que estiver dentro do trecho selecionado. E como cortamos, podemos colar em outro lugar, e o local original fica vazio. Agora, atente para o fato de que temos de ter o material selecionado. Veja, vou duplicar tudo arrastando para a trilha de baixo. Quero fazer a mesma coisa. Fazemos a seleção de um tempo na régua. Precisamos ter algum material selecionado para aplicar o comando Cut. Se quisermos cortar apenas o trecho que está selecionado, nada irá acontecer. Na realidade, o Reaper não sabe o que queremos realmente cortar. Então, o que temos de fazer é pressionar Shift.
Vou criar mais uma trilha. Copio o material para a terceira trilha. E agora seleciono o item da primeira trilha e, mantendo pressionada a tecla Shift, seleciono o item da terceira trilha. Agora aplico o comando Cut, mantendo a tecla Shift pressionada. E os dois itens são cortados, menos o segundo. E quando clico mais à frente e colo, são colados apenas os materiais que foram cortados. O material da segunda trilha não foi cortado e nem colado. Observe. Então é muito importante ter os itens corretamente selecionados para aplicar a edição. Vou desfazer tudo. Agora irei dividir o item baseando a divisão por uma seleção de tempo. Quero dividir aqui e aqui. Posso fazer assim. Mas também posso fazer usando uma seleção de tempo. Vou no menu Item e escolho a opção Split Items at Time Selection. Também posso usar a tecla S enquanto mantenho pressionada a tecla Shift. Ao fazer isso, temos os dois cortes aplicados, como se eu estivesse usando o comando Split duas vezes. Vou desfazer. Vamos novamente. Arrasto na régua para selecionar um trecho. Seleciono o item, pressiono Shift e aplico o comando. Pressiono S enquanto mantenho a tecla Shift pressionada. Vejamos outro tipo de edição com duas trilhas. Vou duplicar o item. Agora vou selecionar o trecho que compreende essas duas notas, daqui até aqui. Seleciono os dois itens. Vou no menu Item, escolho a opção Trim Items to Select Area. E agora a parte anterior e a parte posterior ao trecho selecionado são deletados, permanecendo apenas o material selecionado. Lembre-se, todas as edições são não destrutivas. Desfaço com Undo. Assim como também posso refazer o que foi desfeito com o comando Redo. Essa é uma forma bem rápida de nos desfazermos de áudio que não queremos. Digamos que temos um ruído aqui na frente e queremos apenas esse material que irei selecionar. Vou no menu Item e escolho a opção Trim Items to Select Area. E pronto, o material é trimado e agora não existe nenhum ruído. Vou desfazer. Undo. Podemos mover o material de áudio dentro do item. Para isso pressionamos no Windows a tecla Alt, no Mac a tecla Option. O ponteiro do mouse se transforma numa seta bidirecional e então arrastamos o áudio para a direção desejada. Dessa forma, estamos movendo o áudio que está dentro do item e não o item. Pode não parecer, mas isso tem grande utilidade quando estamos editando áudio em um projeto, principalmente quando estamos criando loops. Observe que ao mover o áudio para a direita apareceu esse outro áudio aqui no início. Isso se deve ao fato do item estar em loop por padrão. O item começa bem aqui nessa ranhura. O que aparece antes, na realidade, é o áudio que está no final do item. Vou desfazer. Observe que quando desloco o áudio, ele aparece em um loop. Esse é o comportamento padrão. Se eu arrasto a borda direita para a direita, vou criando o looping do item. E vemos o início do loop marcado aqui por essa ranhura, aqui em cima. Se você não quiser esse comportamento, então isso deverá ser informado nas preferências, na subseção Media Item Defaults, que está na seção Project. Temos três opções selecionadas: Loop para item importado, Loop para novos itens MIDI e Loop para itens gravados. O item de violão em que estamos trabalhando foi gravado, então ele refere-se à terceira opção. E veja, por padrão está selecionado para Loop. Então, se desmarcarmos esta opção antes de gravarmos, o que for gravado não será mais loopado. Quando clicamos duplo no item, é apresentado o diálogo Media Item Properties, as propriedades do item de mídia. Iremos ver com mais detalhes esse diálogo mais à frente, mas por enquanto vou desligar o looping do item de mídia desmarcando aqui. Dou um OK. Agora não temos mais loops. Veja, se eu arrastar a borda para a direita, só irei criar silêncio. Esse tipo de comportamento também é muito útil quando estamos editando áudio. Digamos que o time do áudio fica perfeito quando eu o coloco aqui. Porém, o item não começa em um ponto de grade de quantização. Então arrasto a borda esquerda para um ponto de grade e, a partir de agora, posso copiar e colar com mais facilidade sem correr o risco de colar o áudio em posições erradas.
Outra coisa que podemos fazer é editar vários itens ao mesmo tempo. Vou criar alguns itens aqui. Então, posso editar vários itens ao mesmo tempo. Para isso, seleciono os itens que quero editar, arrasto as bordas para trimar. Posso trimar pela borda direita. Posso aplicar stretching assim. Também posso mover os materiais que estão dentro dos itens, todos ao mesmo tempo. As ações somente são aplicadas nos itens que estiverem selecionados, como por exemplo, neste e neste. Trimar o final, trimar o início, dar stretch. Posso cortar, posso colar. Muito flexível e fácil, não? Essas são as edições que podemos considerar como básicas do Reaper. Iremos complicar isso mais um pouco no futuro, mas acho que você agora deve ter uma boa ideia do que se pode fazer com o Reaper. Neste vídeo, ficamos por aqui. Até o próximo.